Muito obrigada por essas carinhosas palavras. Eu fico muito feliz, muito honrada pela oportunidade de estar aqui na 42ª edição da Conresp. Gratidão, Edmir, gratidão, Sandra, pelo carinho, pela confiança e que alegria, que presente que vocês me proporcionaram quando me oportunizaram falar sobre o amor. Nós vamos hoje, então, refletir sobre ele, nesse tema: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nas nossas reflexões, eu dividi as nossas considerações em 5 aspectos. De início, nós vamos contextualizar essa passagem, esta frase, foi dita pelo apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Então, nós vamos contextualizar a condição, por que o apóstolo Paulo resolveu falar sobre o amor. No segundo momento, nós vamos exatamente analisar os 4 aspectos fundamentais do amor: o sofrer, o crer, o esperar e o suportar. Num terceiro momento, nós vamos então abordar a importância desses 4 elementos para a nossa evolução espiritual. Num quarto momento, vamos trazer uma reflexão final, uma reflexão que nós vamos deixar para você, para todos nós. E finalizamos então, no nosso quinto momento, com uma poesia, uma mensagem final para todos nós. Essa passagem que nós comentamos, ela na verdade, ela faz parte, ela está no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, no versículo 7. Mas é importante nós abordarmos do primeiro ao 7, para que nós possamos entender melhor o porquê e a necessidade do apóstolo abordar sobre o amor. Mas eu já quero falar para vocês que esse pedacinho, esses 7 versículos desse capítulo 13, é também denominado hino ao amor, exatamente porque traz os atributos essenciais do amor, traz uma visão abrangente e até mesmo poética do amor. E é exatamente por isso que essa parte trazida pelo apóstolo Paulo é uma das partes mais importantes das escrituras cristãs. Exatamente por isso, então, antes de contextualizar, de falar para você por que ela foi trazida, eu peço vocês permissão para contar, ler aqui, na verdade, os 7 versículos desse capítulo 13. Então, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, sou como o metal que soa e o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e a ciência, e ainda que tivesse toda a fé e pudesse transportar os montes, sem amor, nada sou. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada disso me aproveitaria. E aí o apóstolo diz: o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí ele finaliza esses 7 versículos, esse sétimo versículo dizendo: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como vocês já tiveram a oportunidade de perceber, nesses versículos nós temos um guia profundo da prática do amor em nossas vidas. Se nós pudéssemos colocar em prática as
as orientações, perdão, do apóstolo Paulo, nós já seríamos extremamente felizes, completamente felizes, na verdade, aqui na nossa terra. Uma coisa interessante que eu gostaria só de reforçar nesse primeiro momento é que, em determinadas traduções, a palavra amor, nesses 7 versículos, ela também é encontrada com a palavra caridade. Então, em determinadas situações, nós vamos ler caridade, e em outras situações, o amor. Mas na grande maioria, realmente, nós encontramos a palavra amor. Só para que você não fique preocupado, mas então qual é o certo? Ambos estão certos. Porque a verdade é que a caridade nada mais é do que o amor em ação. Então, quando se faz a caridade, nós estamos transformando o sentimento numa ação, numa posição ativa, levando o amor às pessoas. Mas nós estamos aqui, então, falando e abordando com o tema, com a palavra amor. Agora sim, vamos contextualizar. Por que será que o apóstolo Paulo resolveu encaminhar essa carta à comunidade cristã em Corinto? Corinto, na época, era conhecida pela sua diversidade cultural, mas também vivia a época, a comunidade cristã da época vivia ainda tensões, divisões internas. E por quê? Havia entre eles muitas discussões sobre os dons espirituais, principalmente os dons de falar em outras línguas, que nós sabemos que a doutrina espírita já nos ensina, que é a xenoglossia, falar em vários idiomas desconhecidos pelo médium, e também o dom das profecias. E o que, que acontecia? Começaram, a comunidade cristã, então, de Corinto, começou a dar uma ênfase desproporcional na exibição desses fenômenos, de falar em línguas, das profecias. Acabou realmente fazendo nascer ali uma certa competição e até mesmo um exibicionismo daquelas faculdades mediúnicas, daqueles dons espirituais. Então, o objetivo do apóstolo foi exatamente dar uma ênfase à visão distorcida que estava sendo adotada pela comunidade de Corinto. Então, o que, que ele veio nos mostrar? Que os dons espirituais, sem o amor como base, perdem todo o significado. Por isso ele começa falando, ainda que eu tivesse, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, uma referência à xenoglossia, ainda que eu pudesse a tudo prever, tivesse o conhecimento de tudo, falando aí da capacidade da mediunidade profética, ele diz: se o amor não estiver com uma base fundamental, tudo perde o seu significado, tudo perde o seu propósito. Então, vejam realmente como o apóstolo Paulo, ele lá já enfrentava o que nós hoje também ainda enfrentamos. Percebemos que ainda há uma mentalidade egoísta, competitiva, vaidosa entre os cristãos daquela época, entre os médiuns da atualidade, entre os espíritas de uma forma geral. Ele destacou em relação aos dons espirituais. Mas cabe a nós, nesse momento, já fazer uma reflexão que aplica-se a tudo. De nada adianta eu ter uma inteligência brilhante e falar de forma encantadora sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho. Se eu não tiver amor, de que adianta? Eu posso ser um médium repleto de potencialidades mediúnicas, mas se eu não fizer, se eu não agir, se eu não motivar a minha vida e o meu trabalho no amor, de nada adianta. Cabe a nós hoje ainda refletirmos profundamente sobre as palavras do apóstolo. Palavras que estão sempre e serão sempre atuais, porque o amor
é e será sempre o sentimento maior, aquele que deve nortear a nossa vida, tudo aquilo que nós somos. Então percebam como as palavras do apóstolo realmente são de extrema relevância. Consta que Gandhi uma vez teria dito que se todas as escrituras se perdessem, mas que restasse o sermão do monte, o sermão da montanha, nada estaria perdido. E eu arrisco a dizer, se todas as cartas do apóstolo Paulo se perdessem, mas se restasse o capítulo 13 da sua primeira epístola aos Coríntios, nada estaria perdido. Então, vamos agora, claro, nós poderíamos analisar cada um dos versículos e nós teríamos ali ensinamentos grandiosos. Mas como o tema da nossa reflexão é exatamente sobre o versículo 7, nós vamos nos ater a ele e não pensem que é pouca coisa. Ao contrário, nós vamos ter ricas, realmente, reflexões. Então vamos abordar os 4 aspectos fundamentais do amor: o sofrer, o crer, o esperar e o suportar. Vamos para o primeiro? O primeiro nos diz: o amor tudo sofre. O que essa frase quer nos ensinar, quer nos trazer de aprendizado? Talvez você esteja a pensar: ah, significa que quem ama é capaz de suportar e de enfrentar as adversidades. É isso mesmo. Mas é muito mais. Então, eu vou trazer aqui alguns aspectos dentro desse amor que tudo sofre. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a aceitação nas dificuldades, a aceitação das dificuldades que envolvem as relações. As relações humanas, elas são naturalmente ainda conflituosas, considerando que nós somos seres imperfeitos, em processo evolutivo. Então, é claro que dificuldades nas relações nós vamos enfrentar, mas o amor que tudo sofre tem disposição para enfrentar e superar as adversidades, as dificuldades de relacionamento. E não é o amor que vai salvar a humanidade? Então é óbvio que o amor, ele tem que estar presente nas dificuldades de relacionamento. Se o amor nos dá essa disposição, essa aceitação das dificuldades na relação, o amor que todo sofre também vai nos trazer resiliência emocional, que é exatamente a capacidade de suportar as tensões, as decepções, as tristezas que podem e com certeza vão advir dos relacionamentos, da vida em sociedade. Nós não podemos nos furtar a vida em sociedade. É uma das leis morais do Pai. Nós precisamos estar vivendo em sociedade para que possamos aparar as nossas arestas e o próximo também, e com isso todos nós crescermos e evoluirmos. Então eu preciso ter essa disposição para entender as dificuldades das relações, ter resiliência emocional no sentido de ter força. Por isso o amor todo sofre, para suportar essas tensões, não permitindo que essas relações se rompam, que elas se acabem, que elas se desestruturem, que elas se fragilizem. O amor que todo sofre, ele naturalmente, ele também envolve a compaixão e a empatia pela dor do outro. Nós estamos a falar de sofrimento. Todos nós sofremos, eu e o outro também. Mas o amor que todo sofre, ele apresenta, ele tem empatia e solidariedade pelo outro. Ele compreende a dor do outro, a condição do outro, o momento emocional e espiritual do outro. Ele, nesse processo de compaixão, ele consegue perceber que muitas vezes o outro não tem condições de fazer, de ofertar diferente. E, naturalmente,
O amor que tudo sofre, ao então agir dessa forma, ele faz o quê? Ele resulta em quê? Resulta em vínculos profundos e duradouros. As relações, por que as relações são tão frágeis? Porque qualquer dificuldade, nós já rompemos, nós já brigamos, nós já nos infelicitamos, nós já não queremos mais falar, conviver, estar junto àquela pessoa. E com isso, ao invés de nós estarmos num processo de construção de pontes, nós estamos construindo muros. Percebam então a profundidade do amor que tudo sofre, porque exatamente isso oportuniza a união entre os seres, o fortalecimento dos vínculos entre as pessoas. Nós estamos dispostos a enfrentar os momentos difíceis para a construção de um vínculo duradouro e forte? Sim. O amor que tudo sofre? Esse, sem a menor sombra de dúvidas. E nós podemos trazer alguns exemplos de pessoas, de espíritos que nos deram o exemplo do amor que tudo sofre. Eu sei que o maior exemplo de todos é Jesus, mas vocês me permitam deixá-lo para o final. Ele é o grande mestre, o brilho maior das nossas reflexões, então eu vou deixá-lo para o final. Mas nós podemos aqui mencionar inúmeros espíritos, grandes avatares da humanidade, que demonstraram, foram testemunhas dos maiores sacrifícios a fim de cumprirem o seu mandato na Terra. Cartas magnas da caridade, cartas magnas do amor, nossas bússolas, para que nós não nos perdêssemos nesse caminho e pudéssemos realmente caminhar em direção ao amor incondicional. Nós podemos mencionar os apóstolos de Jesus, Paulo de Tarso, a quem nós estamos aqui homenageando. Podemos falar de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, todos eles, nós sabemos, conhecemos as suas histórias, não nos deram testemunho do amor que tudo sofre, mas o amor que tudo sofre, sofre porque acredita, confia, crê. E é por isso que nós vamos, nesse momento, adentrar, então, no segundo aspecto fundamental do amor. O amor que tudo crê. Essa frase nos ensina e nos mostra e nos traz a fé como um componente crucial do amor. E quando nós falamos desse amor que tudo crê, dessa fé como um componente crucial, naturalmente nós podemos, a partir daí, fazer inúmeras reflexões. O que nós podemos compreender e interpretar disso? Primeiro, que o amor que tudo crê nos traz uma confiança inabalável. Inabalável, confiança inabalável em quê? Uma confiança inabalável na capacidade de melhora do outro, na disposição de acreditar no melhor do outro, no sentido de perceber, de confiar, de acreditar que o outro pode melhorar, o outro vai melhorar. O outro tem a centelha divina do amor no seu coração. A centelha divina está plantada no coração de todos nós. Então, o amor que tudo crê jamais diz: esse aí não tem jeito, esse aí não vale a pena lutar, esse aí é melhor deixar de lado, é causa perdida. O amor que tudo crê nunca faz isso, porque ele confia. O amor que tudo crê, ele tem fé, portanto, nas potencialidades do outro, na capacidade de crescimento e de transformação do meu próximo, na capacidade de transformação de mim mesma. O amor que tudo crê também confia em si,
na sua capacidade de superação, na sua capacidade de mudança, na sua capacidade de amar, na sua capacidade de evoluir. O amor que tudo crê promove sempre um ambiente, portanto, encorajador para si e para o próximo. Logo, tem e terá sempre uma visão positiva, otimista das intenções e do caráter do outro. Pauta as suas relações na positividade e não na desconfiança. O ser humano ainda começa uma relação, desconfia, só depois realmente que o outro demonstra, comprova que é confiável, aí nós podemos nos abrir para amar. O amor que tudo crê, ele é o inverso. Ele primeiro e sempre acredita no melhor que as pessoas têm, até porque, por piores que sejamos, temos algo de bom. Sim, temos algo de bom. E talvez, se nós tivermos ao nosso lado alguém que nos incentiva, que nos dá o apoio, que procura destacar o pouquinho de virtudes que nós já temos, são tão pequenas, mas já são virtudes. Eu me sinto ali estimulado a dar o meu melhor, a me esforçar todos os dias para crescer e para evoluir. O amor que crê, portanto, ele compreende a condição da humanidade, ele aceita a condição da humanidade e ele a motiva sempre, em todos os momentos, para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir. O amor que tudo crê, então, acredita que a fé e o amor estão conectados e que pelo amor todas as discórdias, todas as dificuldades podem e serão superadas. Esse é o amor que tudo crê. Vamos trazer um exemplo para que nós possamos perceber a força do amor que tudo crê, que pode sim superar desafios e fortalecer os laços humanos. Eu menciono aqui Nelson Mandela e a reconciliação na África do Sul. Nós sabemos que após anos de apartheid, Mandela emergiu da prisão com uma mensagem incomum, uma mensagem de perdão e de reconciliação. Ele veio para unir uma nação que estava completamente dividida. E sabem o que ele fez? Ele estabeleceu, promoveu a Comissão da Verdade e Reconciliação. Essa Comissão da Verdade e Reconciliação, nela, as pessoas vítimas e eventuais algozes tinham todos a oportunidade de compartilhar suas histórias, suas dores, buscar a verdade e, principalmente, oferecer e receber o perdão. E a partir dessa postura de um amor que tudo crê, que crê no melhor do outro, foi possível que a África do Sul tivesse uma transição pacífica para a democracia. Percebam e observem o impacto do amor que tudo crê. Mas ainda não acabou. Não! Ainda temos o amor que tudo espera. O amor que tudo espera nos traz, nos faz realmente refletir sobre a paciência e a esperança. Porque quem espera tem esperança de que o amanhã será melhor. Tem paciência, serenidade. Mesmo que nós estejamos enfrentando situações dificílimas, ainda assim, o amor que tudo espera tem paciência e esperança. E por quê? Porque o amor que tudo espera tem uma expectativa positiva em relação ao futuro, receptivo às possibilidades e eventos que ainda estão por vir. Percebam que o amor que tudo espera
tem como base a fé divina, a fé no Pai, a confiança de que o amanhã será sempre melhor, por pior que o meu hoje esteja. Então, o amor que tudo espera age sempre com persistência na prática do bem, porque confia que o amanhã será melhor. O amor que tudo espera, então, aguarda pacientemente o desenvolvimento das situações, o crescimento e a maturidade das relações das pessoas. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo no máximo para hoje. Que o outro já esteja no seu melhor, que o meu trabalho seja o melhor de todos, que eu já esteja na condição que eu desejo, que não haja problemas de qualquer jaez na minha casa, no meu trabalho, junto aos meus amigos, no meio espírita que eu frequento. Isso ainda não é possível, porque as relações refletem os espíritos. Nós ainda não somos espíritos superiores e iluminados. Portanto, nós não temos ainda como ofertar esse tipo sublime de relação. Mas o amor que tudo espera sabe disso e não exige do outro além do que ele pode dar. O amor que tudo espera, então, pela fé e confiança na melhoria de todos nós, que é o amor que tudo crê, sabe, confia que as situações podem e vão melhorar. Então, espera com alegria mesmo e paciência as circunstâncias do amanhã, que vão, com certeza, trazer a sua melhora. Aquela frase conhecida e que nós precisamos repetir e ouvir de Chico Xavier, que tudo passa, é a mais pura verdade. É o amor que tudo espera. Tudo vai passar. Essa situação conflituosa pode não passar, talvez no tempo e na rapidez que eu gostaria. E certamente, porque nós somos muito imediatistas, mas que vai passar, com certeza. O amor que tudo espera, portanto, ele nos ajuda a lidar com o desconhecido, porque nós conseguimos bem trabalhar com as incertezas. Todos nós sabemos que o amanhã é uma incerteza, se não em relação a mim, porque eu posso e devo hoje estar plantando o melhor que eu puder para que a minha colheita no amanhã seja positiva, mas em relação ao outro, em relação à velocidade no qual a Terra irá progredir para um mundo de regeneração, a incerteza existe em relação, por exemplo, teremos ou não, uma nova lei de destruição tão forte como a pandemia? Tudo isso é uma incerteza para nós. E quantos de nós vivem em constante ansiedade, angústia, desespero, conflito por causa do amanhã? Nós vivemos paralisados com o passado, que nos angustia, repletos de culpas, e vivemos no futuro, querendo o amanhã, sofrendo pelo amanhã, quando nós deveríamos, então, estar no amor que tudo espera, que vive o presente, planta amor, paz, união, fé e confiança e espera, seguro, o dia de amanhã, porque sabe que está nas mãos do Pai. E Ele, muito melhor do que nós, sabe como conduzir o nosso orbe, assim como todo o universo. Um exemplo que eu gostaria de trazer sobre o amor que tudo espera é algo bem recente, mas eu acredito que reflete um pouco desse amor que tudo espera. O planeta Terra durante a pandemia. Ao mesmo tempo que nós identificamos
tantos desencarnes coletivos, tanto desespero, tanta dor, tanta tristeza. A humanidade estava confiando no amanhã. A humanidade estava, sim, esperando esperando pelo amor, um amor que tudo espera, esperando e trabalhando por um amanhã diferente e melhor. Durante a pandemia, ao mesmo tempo que algumas pessoas perderam a oportunidade sublime da sua renovação interior e passou-se a pandemia e nada mudou, nós temos pessoas assim, temos. Mas, por outro lado, nós temos pessoas que despertaram, nós temos pessoas que se uniram, saíram, mesmo muitas vezes se colocando em risco, na caridade pelo sacrifício, se colocaram em risco para ajudar os mais necessitados, os mais fragilizados, aqueles que estavam mais suscetíveis de serem contaminados. Quantas conexões puderam ser estabelecidas e criadas a partir da pandemia, como a internet, a virtualidade cresceu. Para que, meus amores, senão para conectar corações, senão para permitir que a distância física não impedisse o amor, não impedisse que nós nos víssemos, que nós interagíssemos, que nós vibrássemos amor e que nós nos conectássemos. Isso não é um amor que tudo espera? Se nós não tivéssemos esperança no amanhã, nós ficaríamos de braços cruzados e diríamos: de nada adianta fazer isso. A pandemia vai matar a todos. É inútil. Qualquer coisa, qualquer esforço que nós façamos. Mas o amor que tudo espera, ele é uma força motivadora para que nós possamos realmente nos movimentar e trilhar caminhos maravilhosos. E agora vamos para o quarto, mas não menos importante, o amor que tudo suporta. O amor que tudo suporta nos dá, então, aquela ideia de que é capaz de suportar e de ser tolerante e resiliente a tudo. O amor que tudo suporta, portanto, nos mostra, sim, resistência às adversidades, aos desafios, um pouco parecido também com o amor que tudo sofre, mas com uma forma um pouco diferenciada, um viés um pouco diferenciado, porque aqui nós destacamos essencialmente a tolerância para com o outro, para comigo, para com o meio, para com as relações, é a capacidade de tolerar, é a capacidade, a habilidade que o amor que tudo suporta nos oferta, de compreendermos as falhas, as imperfeições, as limitações da humanidade como um todo. O amor que tudo suporta, portanto, ele nos traz um comprometimento inabalável. Ele permanece sólido, oferecendo um apoio constante a si e ao meio em que ele está inserido, independente dos desafios. O mundo pode estar caindo, mas o amor que tudo suporta está ali, dando as mãos aos seus irmãos e dizendo: você não vai cair, porque se você cair, eu levanto você. O amor que tudo suporta, ele é uma rocha. Ele mantém a humanidade unida. É aquela cola, é aquele cimento que une um ao outro e não permite, portanto, que ninguém caia, que ninguém sucumba. Analisemos, portanto, a profundidade do que significa suportar por amor. Ao compreender, ao aceitar, ao tolerar as fraquezas humanas, o amor que tudo suporta, portanto, não exige
perfeição. Não exige perfeição exatamente porque compreende a condição do outro, mas está sempre disposto a agir com compaixão, com aceitação e compreensão pelo outro. E não, como eu disse, não larga a mão do outro. Família, amigos, conhecidos, não larga a mão. Está ali, porque tudo suporta. Podemos trazer como um exemplo desse amor que tudo suporta, de uma forma, um exemplo, por exemplo, dentro de uma família. Muitas vezes, um dos membros da família, um filho, um pai, uma mãe, muitas vezes pode apresentar, por exemplo, necessidades especiais, limitações que façam com que haja a união, ou que precise haver a união da família, num amor que tudo suporta, num amor que se dedica de forma inabalável, por exemplo, como pais em relação a filhos, numa condição de limitação. Tudo suporta para fornecer todo o suporte emocional, educacional, físico, espiritual para aquele filho. O amor que tudo suporta nessa família, por exemplo, permanece unida por esse amor. E esse amor que tudo suporta faz o quê? Transforma a família para melhor, obviamente, porque o amor que tudo suporta transcende as dificuldades. E uma vez transcendendo as dificuldades, o que resta, senão o melhor do ser humano, que é o amor. Então, percebam, portanto, o amor que tudo suporta, nesse caso, da família, como é grandioso, como é importante, como é transformador, como é lindo. Agora, meus amores, falamos um pouquinho sobre os 4 aspectos do amor. Mas eu quero agora adentrar, então, no terceiro ponto da nossa reflexão, falando aqui com você da importância realmente desses 4 elementos, mas não agora diretamente ligados ao amor, mas falar um pouquinho do sofrer, do crer, do esperar e do suportar na nossa jornada espiritual. Não que uma coisa esteja desconectada com o que eu vou falar agora, não. Apenas eu vou dar um enfoque um pouquinho diferente, mas igualmente importante. A doutrina espírita nos fala de forma maravilhosa sobre o sofrer. Nos mostra que o sofrer é um instrumento, é uma oportunidade para o crescimento. É, na verdade, uma ferramenta transformadora para que nós nos tornemos seres mais compassivos, resilientes, humildes e amorosos. O sofrer, quando ele é bem entendido, ele faz renascer o melhor de todos nós. Faz com que a centelha divina do amor, que está lá em germe em nossos corações, cresça de forma incrível. A nossa dificuldade ainda é conseguir bem sofrer. Nós, mesmo espíritas, temos consciência da importância do sofrer. Nós sabemos, estudamos a doutrina, sabemos, mas nem sempre conseguimos passar da melhor maneira pelo sofrimento. Não, nem sempre conseguimos passar de forma resignada, sem nunca nos revoltarmos, nos sentirmos vitimados, sem culparmos, mesmo que não verbalizemos, mas o nosso coração está ali relativamente, não vou dizer completamente, mas relativamente revoltado e resignado, porque as coisas não melhoram, a doença não cessa, eu não consigo alcançar os meus objetivos. Nós não estamos sabendo utilizar corretamente o sofrimento para o nosso aprendizado. Quando a dor me visitar, pare e pergunte: o que eu preciso aprender com este sofrimento? Ele não me vem de forma gratuita. Não vem. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor. Deus não é
dor. Deus não vem para atormentar ou vingar-se de seus filhos. Então, aquela dor, ela tem necessariamente um caráter educativo. Paremos e nos perguntemos: o que eu preciso aprender com essa situação? Quais as virtudes ou quais as imperfeições morais que eu tenho a oportunidade de trabalhar com esse sofrimento? Se nós não fizermos esta reflexão, nós iremos passar repetidas vezes pela dor e pelaquela mesma dor, porque é aquela que nós estamos necessitando e falhando. Por isso que nós muitas vezes passamos pelas mesmas situações, mudam os personagens, mas a história é a mesma. Porque não aprendemos a lição. Então estejamos mais atentos ao sofrer, a esse instrumento valioso de mudança comportamental. O crer. O crer eu posso colocar aqui como a fé, que tem que ser um alicerce inabalável em nossas vidas, transcendendo as incertezas da vida. E aqui nada mais é relevante do que destacar o capítulo A Fé Transporta Montanhas do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ali nos fala da fé divina e da fé humana. Precisamos das duas. A fé divina é a fé, essa confiança inabalável no Criador, na certeza de que o amanhã será melhor, na certeza de que, por piores que as situações estejam, vai melhorar. A fé divina é aquela fé que nos diz: todos nós fomos criados para a perfeição. Todos nós seremos luzes e o meu irmão também será. Por mais difícil que pareça, por mais que precise de várias reencarnações, quem não precisa de tantas? Mas ele será luz. Então, fé nas leis divinas. Essa é a fé divina. Mas eu preciso da fé humana também. A fé humana é aquela fé, a confiança em mim e na humanidade, a confiança na minha capacidade de crescimento, de superação, na minha capacidade de transpor obstáculos, na minha capacidade de mudar e de me reformar e de sair desta reencarnação muito melhor do que eu entrei. A fé humana é acreditar que nós somos agentes transformadores do meio e de nós mesmos. Isso é o crer. Percebam que sem isso nada acontece. Se eu não acreditar em mim, na humanidade, em Deus, eu vou fazer o quê? Nada. Eu vou ficar de braços cruzados, porque eu não entendo, não acredito, não sinto que vale a pena fazer nada, porque a mudança não virá. Então, nós, através do crer, conseguimos enxergar além das aparências e confiar, sim, na promessa do amor que Deus, que Jesus nos exemplificou. Esperar. O esperar é aquela, nós estávamos falando da esperança. O esperar, ter esperança, ter confiança, é uma luz na escuridão. É aquela certeza de que o amor, de que a luz vai voltar a brilhar. O esperar e ter esperança é saber que, por mais que eu esteja num túnel sombrio, eu vou continuar a caminhar, porque vai haver luz no fim do túnel. É saber que a cada dia é uma nova oportunidade para que eu possa fazer melhor, para que eu possa fazer diferente. Então, o esperar, que significa ter essa esperança, é exatamente acreditar que o amanhã será melhor. Sempre virá uma luz a aplacar aquela escuridão. Suportar. Nós precisamos, o suportar seria, portanto, na minha avaliação, a base, pelo menos hoje, a base de todas as relações sociais. O suportar fortalece as relações. Como eu falei mais à frente, o cimento, aquela cola
que une as pessoas, que nos mantém conectados ao divino. Quando nós verdadeiramente temos forças para suportar, nada nos destrói. E se alguém que está ao nosso redor cai, nós somos capazes de levantar. Então, o suportar, sendo essa a base da comunhão e das relações sociais, fortalece as relações. E com isso, fortalece a ideia de quê? De família universal. Nós não estamos aqui para caminhar sozinhos, nós estamos aqui para caminharmos juntos com a humanidade. Um elevando o outro, um ajudando o outro. Então, o suportar é a base. Sem isso, nós não temos condições de caminhar e de crescer. Vocês lembram que eu disse lá no início que nós íamos deixar o mestre para o fim. E nós vamos exatamente trazer então o exemplo do mestre. Ele, nós não temos a menor sombra de dúvidas, ele é o nosso caso maior de amor. Ele nos trouxe o exemplo do amor que tudo sofre, crê, espera, suporta. Se eu fosse talvez perguntar para vocês qual o maior exemplo de amor que ele deu à humanidade, talvez muitos estejam nesse exato momento a pensar: deixou-se imolar-se na cruz. Perdeu a vida, crucificado, em prol da humanidade. Não tenhamos dúvidas que, talvez da sua existência física na Terra, esse tenha sido o maior exemplo. Mas eu vou destacar um outro, que poucos refletem sobre ele. Todos nós sabemos que Jesus é um Cristo, não é verdade? Cristos, como nos diz a doutrina espírita, não tem mais necessidade de reencarnar. Praticamente não tem mais corpos perecíveis, o seu perispírito alcançou o ápice da fluidez sublime. Pois muito bem. Para que um espírito crístico possa reencarnar, ele passa por um processo sacrificial, um processo cósmico sacrificial, para que ele possa sair da sua condição de espírito puro, para que ele possa, então, percebam que ele, na condição de espírito puro, ele não tem mais materialidade em si, nenhum tipo. Então, ele passa por esse sofrimento cósmico gigantesco, quase que impossível para nós entendermos, que dura milênios, para que ele possa, pouco a pouco, renunciar à sua natureza ilimitada de um espírito cósmico, deixar o seu lugar no Sol, que em relação ao nosso sistema solar é a sede do nosso sistema solar, para que ele possa, pouco a pouco, adentrar-se na fotosfera do nosso planeta, para que ele comece a ter contato novamente com a matéria. E num processo, repito, sacrificial, ele vá, pouco a pouco, tendo condições de tomar um corpo tangível. Quem quiser ter uma ideia desse sofrimento que eu acabei de falar, leia o livro Universo e Vida, do Espírito Áureo, pela editora FEB. Lá ele mostra todo esse sofrimento que Jesus voluntariamente se submeteu para que ele pudesse nos ensinar a amar. Ele que sofreu milênios por amor, e nós não conseguimos sofrer meses, semanas, anos. Vejamos aí a nossa disparidade em relação ao Pai, em relação a Jesus, perdão. Mas ele é nosso exemplo. Um dia nós iremos chegar até ele. Então, ele sim é um caso maior de amor para com a humanidade terrena. Tudo que somos, devemos a ele. Sem ele, certamente nós ainda estaríamos na era das cavernas, embrutecidos e primitivos. É ele, por causa dele e por ele, que nós estamos aqui, hoje,
tendo a oportunidade de refletir sobre o amor. Então, já agora, adentrando o quarto momento da nossa reflexão e já finalizando as nossas contribuições singelas, que nós possamos refletir como nós podemos, portanto, incorporar em nossas vidas os quatro aspectos do amor. Vamos, então, perceber como nós podemos, com esses quatro princípios, sofrer, crer, esperar e suportar, orientar os nossos pensamentos, as nossas interações, moldar as nossas escolhas e contribuir efetivamente para o crescimento do meio onde nós estamos inseridos, porque esse é o nosso papel. Na verdade, os menores gestos podem parecer para nós pequeninos, mas tenham a certeza que eles podem ter um impacto grandioso, significativo na vida das pessoas. Um sorriso, um olhar fraternal, um abraço, um aperto de mão é muito importante, pode ser tudo que alguém esteja a necessitar. Estejamos atentos aos detalhes, estejamos atentos às oportunidades diárias, incríveis, de nós amarmos. Olhemos menos para o eu, para a minha necessidade, para os meus interesses, para o lado tão egoísta que nós ainda temos. Olhemos para o outro, nos penalizemos, deixemos que a compaixão e a misericórdia adentrem os nossos corações. E eu vou trazer, antes da nossa poesia, eu vou trazer uma última passagem para vocês, que nos sirva de inspiração. No livro Maria de Nazaré, do Espírito Miramês, pelo médium já falecido João Nunes Maia, há uma passagem, conta ali a história de Maria de Nazaré, e depois que Jesus já havia desencarnado, ela foi trabalhar, doar-se durante um certo tempo aos leprosos. Maria de Nazaré, ela foi no que o livro chamava na época, Vale das Flores. Por que Vale das Flores? Porque antes de chegar na região onde os leprosos, e eram mais de 500 leprosos que ali ficavam, havia uma região cheia de flores. Então, por isso, era no Vale das Flores que eles ali ficavam. E ela, lá chegando, os leprosos, ficavam assustados daquela mulher perfeita, sem qualquer tipo de enfermidade, estar ali. E ela ia com frequência, devagar, aos pouquinhos, ganhando a confiança daqueles corações. Até que um dia, ela, já mais acolhida naquele meio, ela reuniu todos e ela fez a sua primeira manifestação, ou seja, como se fosse ali realmente uma palestra, um esclarecimento para todos simultaneamente, não de forma individualizada. E ela estava muito saudosa do seu filho muito amado, como toda mãe estaria. E naquele momento, enquanto ela falava e verbalizava as palavras consoladoras, trazendo ali as mensagens do filho, ela visualizou Jesus. Ele se mostrou, fez-se presente para Maria de Nazaré, só ela o viu, os leprosos não. E ele disse as seguintes palavras para a mãezinha dele. Eu vou ler, porque eu não seria capaz de traduzir de forma fidedigna o que ele disse. Ele diz assim: Mãe, como te quero. O meu coração se alegra na alegria que ofertas a esses que tanto amo e que deves amar como a mim. Sinto que os teus passos marcam a tua grandeza, distribuindo esperança aos que sofrem e paz aos atribulados. Entrega o teu coração como fonte de esperança para os filhos do infortúnio e eterniza a tua alegria
para a alegria dos que te cercam. Mãe, quando quiserdes me ver, vem ao encontro destes desprezados da sociedade. Quando sentires necessidade da minha presença, veste os nus. Estou sempre com os que não têm teto e estarei contigo sempre, porque atendes a voz de Deus no mundo da tua consciência. A paz te deixo, a paz te dou. E é com essa mensagem linda, que é impossível não se emocionar, que nós possamos realmente finalizar as nossas reflexões, lembrando que sempre nós podemos fazer algo em prol do próximo. Basta nós nos dispormos a isso, com amor, com carinho, com humildade. E agora sim, finalizando, eu trago para você uma poesia. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar alguma coisa sobre o Evangelho, sobre a doutrina, eu gosto de preparar uma poesia como uma última mensagem para nós. E como nós estamos falando exatamente do amor por São Paulo, o título da nossa poesia é O Amor por São Paulo. E nos diz assim: São Paulo, o apóstolo de Jesus, traz epístola de grande luz. Fala do verdadeiro amor, mostra-nos seu esplendor. Diz que o amor tudo tolera, tudo crê, sofre e espera. Benigno, sincero e paciente, em cada gesto, amor resiliente. Não é invejoso, nem ambicioso, não se ensoberbece, nem se aborrece. Não é egoísta, nem gosta de injustiça. Busca só a verdade e toda a bondade. Não é temerário no trato diário, nem precipitado no bem doado. Sem amor, não adianta. Inteligência que só encanta, pois é metal frio que soa, mas no coração não entoa. Sem amor, para que profecia, se a consciência não se amplia? É ter fé que transporta montanhas, mas não muda nossas entranhas. É ainda distribuir bens aos pobres, sem fazer de nós seres nobres. Como diz Paulo na epístola dada, sem amor não somos nada. Ele é a virtude mais importante, pois nos dá vida abundante. Junto com a fé e a esperança, a salvação nossa alma lança. Portanto, vivamos o amor com Jesus, o Salvador. É belo, doce, é linda a flor, presente sublime do Criador. Muito obrigada.